Nesse vídeo, vamos tratar de um exercício prático que permite relacionar decisões sobre dietas e mobilidade com a área agrícola necessária para supri-las. O exercício conta com o apoio de uma planilha de cálculo. Caso você seja aluno da USP, você poderá encontrar essa planilha junto com o material da sua aula. Caso você não seja aluno da USP, ao final da apresentação, vamos informar um e-mail para contato com ela. A discussão sobre a relação entre decisões tomadas nas dietas e na mobilidade sobre a área agrícola necessária é uma discussão muito importante atualmente. Esses dois fatores estão mudando na sociedade contemporânea e os efeitos dessas mudanças, em parte, podem levar a externalidades negativas. Mas vamos discutir isso com calma e ver passo a passo como o exercício vai funcionar e como você vai interagir com ele. Vamos primeiro apresentar alguns conceitos básicos sobre dietas e sobre mobilidade e depois a planilha de cálculo. Nesta figura vemos o fluxo de calorias e proteínas desde a sua origem no campo até o seu destino final, que é a alimentação humana. No campo, a planta mais eficiente na produção de calorias é o milho. E a planta mais eficiente na produção de proteínas é a soja. No centro da figura, temos o destino final das calorias e da proteína, que é a nutrição humana. Para fazermos chegar a 2.000 calorias por dia e 56 gramas de proteína por dia às pessoas, existem vários caminhos. Um deles é o caminho direto. O caminho direto seria uma nutrição vegetariana, na qual a proteína vegetal e as calorias dos vegetais são fornecidos diretamente à dieta humana. Mas dietas vegetarianas não são o caso predominante. Na maior parte dos casos, parte da proteína e das calorias são fornecidas à dieta humana após terem sido convertidas em carne e outros produtos de origem animal. Na figura vemos os fluxos de conversão da proteína e das calorias do milho e da soja em frango e suíno. Frango é o melhor conversor, seguido do suíno. Podemos ver claramente que existem perdas, ou seja, a quantidade de calorias presente no milho e a quantidade de calorias presente na soja diminui muito após a conversão ter sido feita em carne. Isso quer dizer o seguinte: se estivermos preocupados com a área necessária para produzir a dieta dos humanos, tanto a quantidade de calorias e de proteínas é importante na sua definição, como a origem dessas calorias e dessas proteínas, principalmente das proteínas. Caso essas proteínas venham de um processo de conversão pouco eficiente, como é o frango e o suíno, iremos precisar de uma quantidade diária muito maior para suprir a dieta humana, se comparada a uma dieta em que a proteína e as calorias vêm diretamente dos vegetais. Certamente é desejável que todos tenham acesso a uma quantidade suficiente de alimentos. No entanto, os impactos que suprir essa necessidade vai causar vai depender muito da origem e da forma com que esses alimentos são produzidos. Dietas muito ricas em proteína animal vão exigir uma quantidade diária para a sua produção muito maior do que dietas em que a quantidade de proteína animal é menor. Para completar as informações que vamos utilizar para pensar sobre dietas, vamos ver algumas imagens. Nessas imagens, famílias de diferentes regiões do mundo foram retratadas diante dos alimentos que elas consumiram durante uma semana. Além da imagem dos alimentos consumidos, vemos também o preço aproximado de aquisição desses alimentos no mercado.
variação é muito grande. E é muito provável que a gente não perceba o quanto é variável a dieta nas diferentes regiões do mundo. Isso se deve principalmente ao fato de nós nos alimentarmos quase sempre na região em que nós moramos, em que os hábitos culturais e a origem dos alimentos é relativamente uniforme. Mas o mais importante sobre essa grande variação é que ela está diminuindo. As dietas em várias regiões do mundo estão mudando. E é sobre essa mudança que nós precisamos pensar um pouco. Separamos aqui 4 imagens e apagamos apenas uma. As 3 que ficaram, aparentemente, são saudáveis e estão adequadas a uma nutrição humana de alta qualidade. Apesar das 3 dietas que sobraram serem adequadas para suprir as necessidades das famílias, os impactos causados para a sua produção são muito diferentes. O impacto específico que nós vamos tratar durante esse exercício é a área necessária para a sua produção. Certamente, as dietas mais ricas em proteína animal e, eventualmente, com uma quantidade de calorias e proteínas que vai além da necessidade das pessoas, utilizou uma quantidade de área muito maior para a sua produção. Mas há outros aspectos que precisam ser considerados caso a gente queira entender esse problema de forma mais ampla. Vamos ver um deles. A diferença entre essas 2 dietas, saudáveis e adequadas para as famílias, não se restringe à área necessária para a sua produção. Certamente muito maior na dieta da parte de baixo da figura. Redes locais são substituídos por globalização, ocupação e trabalho por capital e mecanização. Poucos insumos por uma interferência muito grande no meio através de pesticidas e transgenias. Diversidade genética por erosão genética. Integração por monocultura. Pequena propriedade por grande propriedade. Tradições por padronização. Comunidades por corporações. Distribuição de renda e dos meios de produção por concentração de renda e dos meios de sua produção. As mudanças de uma situação para outra estão acontecendo de forma tão rápida e têm um efeito tão profundo sobre a forma com que a sociedade se organiza em torno da produção e consumo dos alimentos, que a situação da parte de cima da figura muitas vezes é mantida através de intervenção pública. No Brasil, isso é uma situação bastante comum nos programas de apoio da agricultura familiar. Vimos uma série de informações importantes sobre as dietas e a forma com que podemos produzir os alimentos para atendê-las. Vamos ver agora algumas informações sobre mobilidade para completarmos o exercício. A maior parte da energia que utilizamos atualmente vem de fontes não renováveis, como o petróleo, o carvão e o gás. A utilização dessas fontes está sendo questionada, em parte por seu caráter não renovável, ou seja, em algum momento elas vão ter que ser substituídas de qualquer forma. Outra questão importante é a grande emissão de gases de efeito estufa associados a essas fontes. Uma das opções para a substituição dessas fontes é a bioenergia, ou seja, fontes renováveis produzidas a partir da fotossíntese. Dentre elas, os biocombustíveis são os mais promissores, principalmente o etanol. O Brasil é um país que se destaca na produção de etanol, tanto pelo volume produzido, pela elevada eficiência tecnológica na sua produção, como pelo longo tempo em que o Brasil já vem se dedicando à produção de etanol, visando a substituição de gasolina. Na substituição do petróleo pelo etanol, resolvemos uma boa parte dos problemas. O combustível passa a ser renovável e as emissões são muito reduzidas. No entanto, a produção de etanol em grande quantidade requer também uma quantidade de área muito grande. Vamos colocar essas 2 informações em conjunto agora, tanto das dietas como da quantidade de etanol necessária para a mobilidade. Para isso, vamos utilizar a planilha que apoia essa videoaula. A planilha tem várias abas. Uma delas dedicada à fonte dos dados sobre a área agrícola mundial, as variáveis utilizadas no modelo, os cálculos passo a passo. Mas o que nós vamos utilizar mesmo é uma aba em que você pode definir as variáveis
relacionadas à sua dieta e ao seu hábito de mobilidade. Nesse exemplo de mobilidade, temos uma família de 4 pessoas que possui 2 carros com uma quilometragem média por carro de 50 mil quilômetros por ano e um consumo de 12 quilômetros por litro. A área necessária para produzir etanol para essa família é de 1,04 hectares. Com a tecnologia atual, e pensando no mundo de 6,8 bilhões de pessoas, isso representa 118% da área em produção agrícola atual, ou 42% da área agrícola potencial do mundo. Num mundo estabilizado em 10 bilhões de pessoas, seriam necessários, apenas para garantir a mobilidade nessas condições, 174% da área agrícola em produção atual ou 62% da área agrícola potencial do mundo. É evidente que isso não é sustentável. Continuamos o exemplo com a dieta. Vamos considerar que essa família consome 50 gramas de carne bovina, em média por dia, 25 gramas de frango e 25 gramas de porco. As calorias necessárias nós definimos em 2.500 quilocalorias por dia. Nessa dieta são necessários adicionais 0,7 hectares para a produção dos alimentos, ou seja, 113% da área em uso agropecuário atual, considerando um mundo de 6,8 bilhões de pessoas, ou 167% da área em produção agrícola atual, num mundo de 10 bilhões de pessoas. Vemos aqui a conclusão para esse exemplo. Essa família iria necessitar de 1,04 hectares de plantio de cana-de-açúcar para produzir o etanol necessário à sua mobilidade, e mais 0,7 hectares de área para produzir seus alimentos. Se todos fossem iguais a essa família, seriam necessários em torno de 8 vezes a área agrícola em uso atual para atender a população mundial, ou quase 3 vezes a área potencial agrícola existente no mundo. Fica evidente que nem todas as famílias podem viver igual a essa família do exemplo. Não há área agrícola suficiente para atender uma demanda tão grande de alimentos e nem de etanol para a mobilidade. Se parte da população resolver viver dessa forma, uma outra parte teria que viver com muito menos. Vamos tentar agora um exemplo em que há área para todo mundo, caso todos decidam viver da mesma forma. Temos 2 pessoas, um carro que anda muito pouco, em torno de 5 mil quilômetros por ano, e também um carro econômico, de 12 quilômetros por litro. As 2 pessoas são vegetarianas. A área necessária para a mobilidade diminuiu para 0,1 hectares. E a área necessária para o alimento, pela exclusão da carne, diminuiu para 0,12 hectares, sendo necessários 0,23 hectares para atender a necessidade de cada uma dessas 2 pessoas. Esse segundo exemplo tornaria viável que toda a população vivesse da mesma forma, mas ele parece um pouco radical, portanto fora da realidade. No entanto, ele foi inspirado na forma com que a minha família se organiza atualmente. Eu moro com meu filho, nós temos um carro, mas utilizamos muito pouco. Ele anda a pé e utiliza transporte coletivo. Eu utilizo a bicicleta. E nós 2 somos vegetarianos. Em parte, essas decisões estão relacionadas com a forma com que nós definimos sustentabilidade. Vamos agora ao exercício que é o objetivo dessa aula. Entre na planilha e insira dados médios aproximados dos parâmetros de entrada do modelo para o Brasil, ou para uma situação abrangente qualquer, como a sua cidade, a sua região, uma faixa de da população, e avalie os resultados, com base nos parâmetros de saída da planilha. Terminando essa parte do exercício, você provavelmente vai chegar à conclusão de que nem todo mundo poderia viver como se vive na média no Brasil. Iria faltar área para a produção de cana-de-açúcar, visando etanol, e também área para a produção de alimentos. Na sequência, elabore 3 cenários possíveis. Possíveis no sentido de que todo mundo poderia viver daquela forma. E especule um pouco sobre o que precisa mudar nas políticas, nas empresas, nas famílias, para que um cenário desse seja possível.
traga esse seu trabalho com a planilha para a próxima aula para que nós possamos discutir. Reflita bastante sobre a tendência de desenvolvimento do mundo atual em relação à área necessária para atender esses anseios. Também procure refletir bastante sobre o que pode tornar viável os cenários em que todo mundo poderia viver da mesma forma. Os cenários que você criou, em que a área necessária para a produção, tanto de alimentos como de mobilidade, é suficiente.